Maria, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso café. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Luiz Carlos Azenha. Além de tudo isso, viu, Azenha? Eu sou bauruense igual você. O Maringoni, eu sou colega. Na verdade, eu não nasci em Bauru, mas cresci lá. E sou o Maringoni sempre fala: você e o Azenha de Bauru. Onde É que isso. você viveu, Maria Carlotto, lá em Bauru? Eu morava numa rua chamada Antônio Garcia, que saía da Avenida Nações Unidas, bem no centro, bem central, assim, né, relativamente, perto da USP. Perto da USP, o bairro nobre de Bauru. Mais ou menos. Que prazer, Maria, ter você aqui, então, uma bauruense aqui com a gente. O noroeste de Bauru subiu. Gente, o noroeste de Bauru subiu. Não sei se a Maria Carlotto já foi ao estádio Alfredo de Castilho. Eu fui lá ver a final da segunda A2, o Noroeste perdeu do Velo Clube de Rio Claro, mas já tinha. O ano que vem o Noroeste vai para a elite do futebol brasileiro. Que coisa, hein? Nós estamos muito bem, viu? Eu sou santista. Bauru foi onde o Pelé começou a jogar, né? Tem que contar Justamente, isso. foi onde eu comecei a nadar, é onde o Pelé começou a jogar. E quando o Pelé foi se Final da despedir, minha rua. A minha final. rua termina nesse clube aí. E Bauru é um terror, né, Maria Carlota? Você sabe, porque Bauru destruiu o estádio do BAC para colocar Isso, um supermercado no lugar. exatamente, exatamente. É o supermercado Taust, onde o Pelé começou a jogar. E quando É o Pelé inacreditável. explodiu, eu era uma criança, um jovem repórter. Eu transmiti. Eu fui chamado por uma rádio, a Rádio Terra Branca, porque era um evento, né? Pelé vai se despedir do Baquinho. E aí eu fui Baquinho. repórter de campo e entrevistei o Pelé nessa Pura. despedida. E lá no estádio Antônio Garcia, o nome do estádio. É o final da minha rua. A minha rua era Antônio Garcia. Estádio Antônio Garcia. Mas é inacreditável, né? A despreocupação da cidade com a memória. É muito representativa do que é São Paulo, né? Essa coisa de destruir para reconstruir. É o Brasil, você perde a memória, perde referência. Mas eu diria o seguinte, né, Maria? País novo é assim mesmo, né? O Brasil é uma civilização nova, não é? Não, mas é engraçado, só para encerrar esse assunto, eu estava justamente conversando essa semana com o Maringoni, que passou para os alunos dele o Bacurau. E aí ele falou que uma aluna fez um comentário que ele não tinha se dado conta, que ele achou genial, e eu também achei genial, que a história toda do Bacurau é uma história sobre desumanização. E que o momento da virada do filme é quando eles vão ao museu buscar as armas dos cangaceiros para se defender. E aí a menina falou, a aluna disse, professora, é porque a história humaniza. O museu é isso. Então, tem uma questão também dessa perda da memória, né, das cidades, que é um processo que serve muito ao capitalismo, né? Assim, a essa destruição, a essa Sem desumanização. dúvida. Não pode ter memória, Maria, porque o que faz a memória? Ela impede o consumo. Exato. A memória ela é uma barreira ao consumo. Porque a memória, o cara fala, nossa, mas esse prédio é importante. Não, gente, nós precisamos destruir esse prédio, ocupar esse espaço, capitalismo, para gerar mais lucro. Vocês não podem se preocupar. O papel de você é comprar. Cala a boca, não fica pensando no passado. Não tem história. Exatamente. Mas, enfim, fechamos esse parênteses. Esses conterrâneos, viu, nessa live. O Meta 2024. Eu passarei o dia inteiro falando de Bauru aqui, gente. Bauru é uma cidade Eu nunca fui a Bauru. Nunca fui a Bauru, mas vou conhecer vocês de lá. Vamos lá, Zenha. Maria, o que você diria dessa história aqui, que a gente acabou de falar? A professora corrigiu a aluna que escreveu numa prova que o Alexandre de Moraes, do STF, acabou com as leis. Aí ela falou, não é verdade. A Constituição Federal do Brasil, o judiciário não pode fazer lei. Cabe ao poder legislativo. E aí a mãe da menina veio com tudo para cima da professora, ligou dizendo que as filhas estavam sendo doutrinadas, que ela era amigo de deputados bolsonaristas, e o pessoal do chat reclamou muito, Maria, do que está acontecendo nas escolas, principalmente por influência de MBL, escola sem partido. O que você poderia dizer para a gente sobre isso?
Bom, acho que a Rebeca, a Zenha, olha, eu acho que, em primeiro lugar, isso aí dá a justa dimensão do tamanho da batalha existencial que a extrema-direita trava no país. Né? Porque, veja, o ensino, especialmente o ensino básico, o ensino superior, ele transmite aquilo que é o conhecimento estabelecido, né? Ou a história oficial, a gente estava aqui falando de história, né? É sobre isso. Só que isso, obviamente, passa por um conjunto de certificações até chegar na ponta. Isso é o conhecimento certificado que a gente tem. Claro, tem muitas controvérsias, muita disputa, parte dessas controvérsias chegam, mas existem as falsas controvérsias, né? E a extrema-direita, por exemplo, se vacina, né, eles usam um instrumento que existe na ciência, que são as controvérsias científicas, e criam falsas controvérsias. Por exemplo, se cigarro faz mal, começa assim, né? Depois, se existe mudança climática, se vacina. E eles vão alimentando essas falsas controvérsias, inclusive nas ciências humanas, e é o que eles têm feito para disputar o sentido mais básico, né, do que é democracia, do que é liberdade. E isso eles travam numa batalha existencial, porque disso depende a sobrevivência deles, em última instância. Eles têm feito dessa batalha contra o Alexandre de Moraes, né, sobre se o Brasil é uma ditadura ou não, um campo. Eu não sei se é o melhor caminho, veja bem, né, para eles, mas é isso que eles têm feito, eles têm travado aí a sua batalha mais essencial. E eu acho que disputar o sistema de ensino, né, é fundamental para eles dessa perspectiva, né, porque senão, porque inclusive numa democracia totalitária, porque acho que numa ditadura totalitária, que é o que eles defendem, você não pode nem sequer ter, né, um contraponto factual, de verdade, é a ideia, né, do domínio total. Eles têm eles denunciam muito o comunismo, como se o comunismo tivesse feito isso, ou se isso. É porque é justamente o modelo político que eles adotam, por isso que eles confrontam a nossa democracia dessa maneira. Então, assim, eu acho que atacar o sistema de ensino, para eles, é vital dessa perspectiva, né? Porque é ali que você consegue ter, inclusive, contraponto às famílias, né? Porque, veja, o que eles defendem também, por que eles são tão defensores do homeschooling, né? E do escola sem partido? Porque a ideia de que a visão da família, né, dessa bolha na qual eles vivem, deve passar para os filhos, né? E a família deve ter o controle total sobre a educação. Eu só chamo a atenção para quem faz batalha ideológica com o quanto isso é anti-individualista, né? Eles são super liberais, defendem o indivíduo. É impressionante, porque a unidade de socialização familiar é total, sendo que o princípio de que a escola tem liberdade é um princípio de defesa do indivíduo, né? Aquela criança tem o direito de ser exposta à diferença e não de crescer totalmente doutrinada pela família. O que eles defendem, né? De novo, né? A gente tem que prestar atenção nessas obsessões do bolsonarismo. Doutrinação, totalitarismo, porque é justamente o que eles fazem. O que eles defendem é doutrinação familiar, né? E aí, por isso, ir para cima da escola, e por isso ir para cima dessas instituições que são instituições fundamentais para a criação de indivíduos autônomos. É um princípio liberal básico, né? Uhum. Excelente, maravilhosa sua observação, né? Porque é isso. A escola, ela é libertadora, não é? A ideia da escola é libertar, é oferecer às crianças. Os liberais deveriam defendê-la. Não, e Azen, sabe o que acontece? Uma coisa que a gente tem que chamar atenção é o seguinte: existem muitas controvérsias, né, que são apresentadas para os alunos na escola. Só que o que eles querem é que a gente apresente falsas controvérsias. Falsas controvérsias a gente não apresenta. Agora, controvérsias tem muito, né? Tem muitas discussões. Agora, se 64 foi ditadura ou revolução, isso não é uma controvérsia legítima. Isso já está totalmente pacificado por tudo que a historiografia construiu. Se a Terra é plana, né? Se vacina é bom, no fim da, né? Se é um instrumento útil ou não para enfrentar pandemias, e assim vai. Isso são falsas controvérsias. Na escola nós temos verdadeiras controvérsias, né? De coisas sobre as quais a gente realmente não sabe, que tem diferentes interpretações, né? Agora, falsas controvérsias, realmente a gente não perde tempo com isso. Você perdeu tempo, Mari. Desculpe, vai lá. Não, imagina, deixa eu colocar o comentário e você entra já com a próxima pergunta.
Giovanni Monteiro diz: a extrema-direita ataca professores e a educação, e a esquerda moderada não fortalece esses professores com salários justos e melhores condições de trabalho. Tá difícil. A Cristian Andrade: não é de hoje que pais atacam professores de história, ou que o país ataca professores de história. Aqui a Glai Lúcia levanta um ponto. O aluno está aprendendo, vai aprender a função do STF. É até boa essa discussão. Quem sabe aprende a ler jornais, temos os progressistas agora, ela diz. Posso fazer um comentário último? Pode terminar. Não, é só um pequeno, rápido. Assim, eu acho que existem duas discussões que deveriam ser diferentes, né? Uma, que eu não sei, né? Eu acho que a professora tinha que ter corrigido mesmo, né? Agora tinha que, obviamente, corrigir, existem maneiras e maneiras de fazê-lo, né? Porque o aluno está aprendendo, realmente. Então, em relação ao aluno, existe uma abordagem, né? Que é uma abordagem dialógica, de entender a lógica do que ele está propondo e desconstruir, né? Apresentando para ele o que é realmente, como funciona, como não funciona, enfim. Existe eu acho que não é um caso de corrigir, humilhando, limitando a dúvida, mas trazendo a dúvida como um elemento de aprendizagem. Mas isso é uma questão pedagógica de dentro de sala de aula. Uma outra coisa absolutamente diferente é a relação com os pais, né? Porque com os pais a gente não tem relações pedagógicas, né? A gente não está ensinando os pais. Então, ali eu acho que eu só queria fazer essa distinção, porque eu não acho que com o aluno a gente tenha que ter uma posição de confronto, e sim de diálogo. Porque com eles a nossa relação é pedagógica, e você não pode fazer do conhecimento, né, uma relação de autoridade. Agora, em relação aos pais, eu acho que é diferente, porque a gente não tem nenhum compromisso pedagógico com os pais. E aí, com eles, a gente tem que sim defender a autonomia da escola total. Isso aí, o Fábio Potter diz que o pior, a escola arranjou vaga para o aluno em outra escola, ao invés de apoiar a professora. A professora disse que ficou... A descrição do episódio é de que a aluna não se conformou, foi ela que ligou para a mãe, para trazer a mãe para dentro da história, e a mãe veio com violência verbal, né? Aparentemente, a descrição é essa, de que a mãe veio com violência verbal para cima da professora, dizendo que a filha estava sendo doutrinada. É muita coisa é muito o pensamento da extrema-direita. Não, exatamente. Você ia perguntar... Maria, você perdeu tempo com a micareta bolsonarista no domingo? Se assistiu ou se informou sobre ou nem viu? Eu acompanhei en passant, assim, dentro do tamanho, né, da micareta. Eu dei a ela a importância que ela teve, que foi bem pouca, dentro de outros problemas maiores que estão em curso no mundo. Eu acho que, assim, claro, mostra que existe uma disposição, né, de mobilização, mas que ela é muito menor. Isso já era claro, o ato de fevereiro foi um sucesso, mas tinham vários elementos ali, né? Primeiro, foi feito no coração do bolsonarismo atual, que é São Paulo com o Tarcísio. O Tarcísio mobilizou muito para aquele ato, mobilizou a estrutura do Estado. Então, tem esse elemento que é importante. Então, tem aí um poder. Tem as igrejas evangélicas que também foram muito mobilizadas para aquele contexto, né? Acho que a Zenha caiu. Mas, assim, mostra, sem dúvida, assim, o fato, na política, quando você não cresce, quando a sua mão... Claro, você tem ali uma reserva de ânimo, mas quando para o que o Bolsonaro queria fazer, ele precisaria estar num ascenso. E o que ele queria fazer? Ele queria dar uma solução política onde ele não vai ter solução jurídica. Porque, trocando em miúdos, como ele vai ser condenado juridicamente, não tem nenhuma possibilidade disso não acontecer, na minha opinião, até porque seria uma desmoralização da justiça, tamanha o volume das provas que existem. Então, como ele não tem solução jurídica possível, hein, Azenha? Só para voltar aqui, eu estava dizendo que para o que o Bolsonaro precisava fazer, ele precisaria estar num ascenso. Eu te ouvi, eu só fui buscar água. Eu achei que você tinha caído. Então, assim, o que eu acho, só para concluir, então, assim, eu acho que ele precisaria de uma solução política, né? Porque juridicamente não tem possibilidade dele não ser condenado.
Então, ele precisaria estar num ascenso. O que o ato fez, e parece, pelo que eu já li, que foi ele que insistiu, porque muitas pessoas sugeriram cancelar, porque já tinha indícios de que não estava engajando, etc. Ele precisaria mostrar que o movimento está crescendo. E o que ele acabou mostrando e explicitando é que o movimento está diminuindo, embora exista uma reserva de ânimo. E isso, politicamente, é muito ruim para ele, né? Porque é isso, as pessoas assim, se faz o cálculo de que ele é uma força em declínio. E força em declínio... Concordo com você em gênero. Aliás, esse foi meu comentário quando tive a oportunidade de comentar aquele ato. Especialmente a extrema-direita, ela milita diariamente, constante, ela precisa dessa criação de inimigos diária e ela também precisa de ascensão. Ela precisa de mostrar que estou crescendo. E aí ele se deu mal, porque ele deu uma encolhida bem forte, bem razoável. Não, e eu só Vai lá, Rebeca. Pode comentar, pode. Não, é que dialogando, e nesse sentido, viu, eu penso o seguinte, que justamente assim, ele demonstrou fraqueza. Claro que isso não significa que eles estão mortos, né? Eles têm uma enorme capacidade de ressurgir. Eles já ressurgiram em vários, né? Vamos lembrar o que foi o 8 de janeiro e o que eles conseguiram fazer praticamente um ano depois, em fevereiro, então, de 2020. Então, assim, claro que existe uma questão nesse processo, que é a capacidade deles de se reinventarem. O problema é o timing político. Ele precisava fazer isso a tempo de frear o processo jurídico. E o que aconteceu no domingo, para mim, mostra, Rebeca e Luiz Carlos, que prender o Bolsonaro, né? Porque muita gente diz, não deve se prender o Bolsonaro porque ele vai crescer. Eu não acho isso. Eu acho que a prisão do Bolsonaro vai limitar o bolsonarismo. Então, assim, para mim, a grande conclusão do ato de domingo é que é fundamental prender o Bolsonaro. E que isso deve ser feito, que não vai ter resistências substanciais, né? E que isso vai realmente pôr o debate público, a disputa política num outro patamar no Brasil, e eu até diria no mundo, que o Brasil é um case de enfrentamento da extrema-direita. Muito bom, Maria. E como você vê, Azinha, rapidinho, essa atuação da Michelle Bolsonaro? Porque ela, ao contrário dele, né, vem ganhando projeções, inclusive é uma das apostas do PL, do Valdemar, né, a contragosto do Bolsonaro. Como que você vê essa atuação dela nessas micaretas e nessa incidência que ela tem no Brasil inteiro, né? Ela está viajando, estava no Maranhão, agora foi para o Rio, ela está se articulando pelo PL Mulher. Eu acho interessante, porque assim, o Bolsonaro já disse explicitamente, tem duas coisas que é preciso considerar aí. Uma, o Bolsonaro já disse que não quer que a Michelle seja a sua sucessora. Ele já disse isso, explicitou. Claro que ela serve ao projeto dele no momento, mas eu acho que se ela insistir no caminho, e o Valdemar quer isso, né? O Valdemar quer projetá-la, né? Se ela insistir, em algum momento vai ter uma ruptura e é preciso saber qual é o preço dessa ruptura. E o segundo ponto é que o Bolsonaro, ele é um projeto familiar, né? É muito importante o papel dos filhos. E os filhos tomaram decisões, né, por exemplo, na campanha do ano passado, na maneira como iam fazer o discurso, desde a primeira eleição do Bolsonaro, mas também no ano passado. Né? O PL tinha um caminho, né, e os filhos apostavam em outro. Né? E aí eu tenho a impressão que a Michelle tem o apoio do PL, ela vai por esse caminho mais tradicional, né? O bolsonarismo ele tem duas almas, né? Pelo menos ele tem essa coisa da militância nas redes, essa teia de mobilização que está muito na mão dos filhos do Bolsonaro, não é nem do Bolsonaro, né? De quem administra essa rede de influências de direita. A Michelle não é parte disso. E aí, quando houver essa ruptura, né, ela é muito mais ligada ao PL, às igrejas evangélicas, é um outro braço. Então, eu não sei se o bolsonarismo tem a força que tem quando esses braços se separarem. Eu acho que esse é um ponto que a gente também... Por isso que o Bolsonaro é tão vital para o bolsonarismo, porque ele é o ponto de convergência entre esses dois movimentos. A extrema-direita mundial, a articulação das redes e as forças nacionais, né? O centrão conservador do PL, as igrejas evangélicas, é o Bolsonaro que une, Tarcísio não une, Michelle não une. Então, como é que vai se dar esse amálgama sem a figura do Bolsonaro? Né?
Então, assim, eu acho que a Michelle tem uma... eu acho que ela tem um carisma, né? Ela tem uma coisa evangélica, né? Da maneira de se portar, que fala para uma massa importante, mas eu não acho que ela tem a capacidade de catalisar todo o bolsonarismo, principalmente porque, como eu disse, vai ter uma ruptura. Os filhos já não têm a menor relação com ela, né? Nem podem frequentar a casa, e o Bolsonaro já pôs esse limite, né? E daí não segue. Eu acho que aí a Michelle ela é prisioneira, para concluir, do machismo, que né, da misoginia, que é a base desse movimento. Como é que um movimento misógino e masculino, essencialmente masculino, terá uma mulher como liderança? Muito difícil, né, gente? Nem que seja uma recatada do lar, eles não toleram isso. E eu tenho a impressão que a ideia do Valdemar, viu, Maria, Tarcísio com Michele de vice. Porque uma das características da extrema-direita é essa, eles vão largando as pessoas pelo caminho. Quando o Bolsonaro se tornar um Zé Ninguém preso lá, ele agora em maio, eu ia acrescentar isso, em maio o Bolsonaro vai ser indiciado pelo roubo de joias. Isso. Ou seja, e o indiciamento por roubo de joias, Maria, na minha opinião, é como que está acontecendo com o Trump. O Trump está ficando muito desgastado pelo julgamento dele lá, nessa questão do adultério. O Trump está ficando desgastado. Ele vai ser condenado a pelo menos 4 anos de prisão. Tem muita prova contra ele. O advogado voltou contra ele, assim como tem contra o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro vai passar por um grande desgaste depois dele ser indiciado pelo roubo de joias, vai ter todo o desenrolar, é indiciado, aí vai ser julgado, etc. e tal. E em junho ele já a previsão, né? Em junho ele já deve ser indiciado pelo golpe de 8 de janeiro. Então ele vai chegar na eleição do fim do ano bem desgastado, se não preso. Se não preso, exatamente. Eu também acho. E acho que assim, a gente também minimiza o impacto que tem sobre amplas parcelas da população da condena, né, do processo jurídico em si, da condenação, da prisão. Isso tem um efeito performático, né? Assim, eu digo, as pessoas... a justiça, ela também... Né, é interessante, né, como ela... o Foucault chamava atenção para isso, né? Como a pesquisa científica e a justiça, elas têm um vocabulário totalmente paralelo, né? Totalmente análogo, né? É pesquisa e inquérito, é veredito, né? A justiça, ela dá um veredito, ela produz verdade. Então, quando a justiça disser culpado, isso tem um efeito performativo sobre a percepção das pessoas. As pessoas percebem como se a justiça deu esse veredito, é uma verdade, ele é culpado, né? Então, eu tenho a impressão também que ele já está bem desgastado, na minha opinião, e acho que ele... Porque, né, enfim, depois a gente pode até analisar as pesquisas que não são tão favoráveis ao governo Lula, mas eu não acho que isso significa que elas são positivas para o Bolsonaro, né? Então, eu acho que ele tem realmente um desgaste para colher. E o caminho deles de deslegitimação da democracia e da justiça é um caminho muito arriscado, né? Porque que democracia você pode fazer um ato multitudinário para dizer isso, eu estou numa ditadura, né? Aliás, que ditadura permite que você faça um ato multitudinário para denunciar a própria ditadura? Então, é uma verdade que não se sustenta em si mesma. E aí cai no meio num ridículo, né? Porque as pessoas são idiotas, né? Elas entendem. Eles ficam dentro dessa bolha minoritária, me parece. Você não acha, Maria? Porque, assim, como existem... Você botou o dedo na ferida aqui em 2 coisas, né? Como que eles atacam a escola, se a escola é a defensora, a produtora do indivíduo. É uma contradição. E essas contradições, elas, quando a coisa não se sustenta, ela desabe. Como que o Brasil vive uma ditadura, como eles dizem, se tem os atos como o de São Paulo, do Rio? Então, assim, chega uma hora que eles têm que ficar dentro de uma bolha muito pequena. Isso, exatamente. Posso trazer o Melo, Rebeca? Pode sim. Por favor. Eu vou trazer o Antônio Melo, viu, Maria? Nosso colega escritor lá do Rio de Janeiro, que vai, a partir de 2 de maio, nós vamos fazer um quadro aqui, viu, Maria, de crítica da mídia, porque a gente acha que está precisando. Agora que
Folha, Estadão, voltaram a fazer o que faziam no passado, né? Deram uma guinada para a direita, os dois. O Melo sustenta que isso acontece porque o bolsonarismo, ou parte dele, já escolheu o Tarcísio como candidato. Quer dizer, a direita já sabe que tem a possibilidade de eleger com o apoio do centro. Inclusive aconteceu, né, Melo, uma reunião importante em São Paulo, na casa do Temer, que é o seguinte: vamos tentar juntar o centro à extrema-direita, que aí a gente tem o presidente de 2026, seria o Tarcísio. Concordo totalmente. Eu acho que eles já escolheram. E eu acho, eu estava ouvindo vocês conversando aí, eu acho que o objetivo do Bolsonaro com essas manifestações, ele sabe que ele vai ser preso. O objetivo dele e do grupo dele é que ele não seja preso até as eleições, para ele poder fazer campanha, aquilo que não permitiram ao Lula, quando prenderam ao Lula e o ministro Gilmar Mendes, né? E o Supremo não permitiu, embora a lei permitisse, não foi permitido que o Lula participasse da campanha do Haddad, né? E o objetivo é que o Bolsonaro possa inflamar a multidão dele lá, mesmo ele indiciado, porque diferente. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o eleitorado dele não precisa da verdade, porque o que é impressionante na liderança do Bolsonaro é que ele não precisa de haver uma coerência. Por exemplo, a pessoa fala: o Lula, o que é o Lula? O Lula é um líder trabalhador que luta pelo mais pobre, que luta por ele. Aí você fala: e o que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um nacionalista, um defensor do Brasil. Ele não é nada disso. Ele não é um trabalhador, ele é um vagabundo, ele nunca trabalhou. Ele sempre viveu, mesmo quando ele estava no Exército, ele recebeu punições porque fugia para garimpar ouro. Entendeu? Ele nunca ele sempre gostou do dinheiro fácil. Tinha um personagem do Chico Anísio que gostava eu não me lembro o nome do personagem, mas que gostava sempre conseguir alguma coisa de alguém, né? E esse personagem um dia encontra uma pessoa no centro da cidade e aí fala: opa, você por aqui, que bom, podemos voltar para casa juntos, não é? Você paga a minha passagem e tal. Aí o cara falou: mas eu agora não estou indo para lá não, porque eu tenho um outro compromisso aqui. Ele falou: tudo bem, então, mas você vê pelo menos um cigarro para mim aí que... Aí o cara falou: não, eu não tenho cigarro não. Ele falou: não, mas eu tenho, você me empresta pelo menos o isqueiro. Aí o cara falou: não, eu não tenho isqueiro. Ele falou: não, que é isso? Que é isso aí no seu bolso? O cara falou: é colírio, pinga 2 gotinhas aqui. Sabe? O Bolsonaro, ele quer as 2 gotinhas. O que ele puder pegar, era como aquilo, você vê, ele antes de sair, ele estava preocupado em buscar as joias. Mandou o jato da FAB 2 vezes sair de Brasília e ir até São Paulo para ver se conseguia pegar as joias. Entendeu? Para mim, o Bolsonaro é que nem o Trump. O Trump é um batedor de carteira. Eu já falei, Maria, eu já falei aqui no programa, eu fiz o Trump, ele foi o herdeiro do pai, recebeu quase 500 milhões, então ele não é o self-made man que ele se vendeu. O Trump ganhou dinheiro na televisão agora, ultimamente, e agora com a rede social dele. Mas o Trump, ele faliu com o dinheiro do pai. Ele é conhecido lá em Nova York, que é uma coisa muito comum. Nova York gosta muito do cara que é bem sucedido quando tunga o outro. O batedor de carteira, bem sucedido em Nova York, é muito respeitado. É cultura local de Nova York. O Trump é o sinônimo do batedor de carteira bem sucedido. É o cara que arruma amante quando a mulher dele está com um filho de 3 meses, enfim. E paga para calar a boca. Então, assim, é o mesmo tipinho. São batedores, são 171. E enganam os outros. Tem pergunta para vocês, Azenha. Giovanni Monteiro. Se condenado ainda este ano, o Trump pode ser eleito e conceder perdão a si próprio. Mas antes de se perdoar, ele exerce o cargo na prisão? Ele não pode se perdoar nos casos estaduais. Ele só pode se perdoar nos casos federais.
Então, o Trump seria presidente preso. Se ele for preso e for para a cadeia, se ele for condenado, vai ser, com certeza. Mas pode ser que o juiz não decida depois na sentença. A sentença pode demorar. Não é caso de ficar preso, ele vai pagar uma multa e tal. Agora, se ele for condenado e o juiz der uma sentença que implique em prisão, ele tem que ser presidente preso. Porque no caso estaduais, esse caso das mulheres lá, dele pagar o cala-boca, é um caso estadual. Nos casos federais, ele pode se perdoar. E aí enfrenta outro caso estadual importante. Por isso que eu acho, viu, Maria, que o Trump vai enfrentar o mesmo processo do Bolsonaro, um desgaste muito grande no processo, ao longo do processo eleitoral americano, porque o caso da Geórgia, do golpe do 6 de janeiro, da tentativa de mudar o resultado na Geórgia, também vai começar dentro da campanha. Então, assim, ele já está com cara de desgastado no tribunal, vem toda a podridão de volta, o próprio advogado vai depor contra ele. Então, assim, é o que você falou, vai minando a figura. E aí, só um comentário, concordando e discordando do Antônio, concordando que é o seguinte, eu acho que o Antônio tem toda a razão que o eleitorado do Bolsonaro, esse núcleo duro, não precisa da verdade. Mas o problema é que esse núcleo duro não elege. Quem elege é uma franja que essa sim é suscetível a essa. E com o Trump acontece a mesma coisa. A eleição é muito dividida. E os eleitores do Trump, eu acho que não, para eles vai ter muito pouco efeito, né? Pelo contrário, pode até ter um efeito de reforçar uma imagem do antissistêmico e tal. Mas o problema deles é essa franja, né? Agora, de fato, o Bolsonaro eu acho que o Bolsonaro já é carta fora do baralho. Nisso o Antônio tem toda a razão. O que ele está fazendo é um cálculo para poder né, de como é que ele vai sobreviver politicamente até, pelo menos, outubro de 24. Maria, você tocou em outro ponto essencial. A franja que elege. Nos Estados Unidos são os eleitores independentes. É um núcleo muito pequeno do CVA. As eleições são decididas, às vezes, num estado americano por 1.000 votos, 2.000, 3.000, 20.000. É uma franjinha. E aqui no Brasil... Estados Unidos mais ainda, né? Os Estados Unidos é aquela eleição hipercaótica, mais ainda que é no detalhe. Né? E aí, assim, por acaso, lá na Federal da ABC, a gente tem uma professora estadunidense, muito ativa, né, que dá aula aqui, mas é muito ativa também na política norte-americana. Ela disse que ela acha que a taxa de abstenção vai ser muito alta, também porque, por conta do conflito da Palestina, principalmente a Palestina, assim, a juventude, né, principalmente assim, os eleitores até 50 anos estão muito desiludidos com o Biden. E aí o Kennedy Jr. vem crescendo. Só que o Kennedy Jr. é aquela figura. E para você ter uma ideia, ele embarcou na do Elon Musk. Entendeu? Então, assim, é uma pessoa hiper perdida. Então, a eleição americana é algo para a gente prestar atenção, porque ali a abstenção pode fazer a diferença, porque o voto não é obrigatório, né? Eu acho que o problema do Trump é porque a campanha dele e o estilo do Trump ele é propositivo, ele vai para cima. E ele agora vai ter que se explicar muito durante a campanha. E isso daí enfraquece. Porque ele a América é grande de novo, nós temos que fazer isso, nós temos que aquilo. Aí o cara pergunta, mas vem cá, e aquele processo? Como é que vai? Tu vai ficar na cadeia e a gente vai ficar... Como é que... Porque a lei, quando foi feita, jamais imaginou que um camarada preso fosse ser presidente. Então, em alguns estados ele pode recorrer, em outros não. Então, ele vai ter que ficar na defensiva, um camarada que está habituado a ser o ofensivo, né? É complicado. Mesmo o Bolsonaro não sofre muito disso, porque o Bolsonaro não está nem aí. Ele diz uma coisa num dia, no outro dia ele se desdiz com a maior calma e as pessoas concordam. Ele já disse que ele era a favor, nunca disse que era contra o uso de máscara, nunca foi contra a vacina, entendeu? Ele não se preocupa com isso. Então ele pode falar o que for, ele vai dizer que é uma perseguição política e vai ter o pessoal dele para isso, e isso daí pode sustentar e levar para o segundo turno o Tarcísio aí com... São Paulo é um estado grande, né? Ele é o Tarcísio, como eu falei, é o Bolsonaro de coturtênis, é um coturno
de tênis. E eles vão tentar por aí, porque eles não querem que continue o Lula. Essa é a verdade. Eles não querem que os dividendos da Petrobras sejam usados em benefício. Eles querem o dinheiro para os acionistas, eles querem privatizar o que ainda não foi. É isso. É isso. Mesmo, Muito Melo. belíssima, Maria Carlotto. Então, assim, bauruense, vamos falar mais em bauruense. E já temos cortes da Maria Carlotto, né, Rebeca? Coisas importantes que ela falou hoje. Sim, Eu acho sempre contribui. Sempre contribui demais aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Bom programa para vocês aí.